Boa tarde. Boa tarde. Que bom, muito bom ver vocês aqui. Meu nome é Liza, eu vou ser apresentadora dos próximos dias dessa primeira edição, muito feliz, do Backstage Lab, esse seminário que vai trazer luz para os grandes realizadores que fazem a música acontecer, né? Acho que a gente tem um grande problema histórico de não valorizar tanto esses profissionais que são fundamentais para a nossa música, para a nossa cultura, para o entretenimento. Então, por isso que foi criado esse seminário. Vão ser 3 dias, hoje iniciando. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Hoje a gente inicia. Amanhã a gente vai ter também uma série de painéis e também na quarta-feira. Então, a gente aguarda todo mundo aqui. Mas hoje a gente tem um momento muito especial, que acho que é um momento que vai celebrar com chave de ouro o início desse Backstage Lab, que é reconhecendo um dos grandes nomes da nossa música brasileira como um todo, que é a presença aqui do nosso grande senhor João Américo. Ele é, quem não conhece a história dele deveria conhecer. Inclusive, a gente vai falar muito sobre ela aqui. Tem livro, tem tudo. E vai ser incrível a gente contar com a presença dele aqui. Mas, antes de tudo, eu gostaria de dizer que esse primeiro seminário do Backstage Lab é uma realização da CPEC e da Joy Entretenimento. O evento conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o apoio do SENAC, Unesco, Salvador Cidade da Música, Saltu, Sunriser, Neumann, Luzbel, Mundo da Música e a Casa do Rouge. E, obviamente, para a gente começar de verdade, gostaria de convidar nosso querido João Américo, que vai falar muito sobre a trajetória dele e vai falar também sobre a importância da mão de obra técnica para o entretenimento. Por favor. Gostaria também de convidar Camila Rebouças, sócia da Joy Entretenimento e idealizadora do Backstage Lab. Nós também temos aqui a presença de Jéssica Nunes, analista de relacionamento com o mercado do Senac Bahia. E, por fim, temos também a presença de Felipe Dias, diretor de Economia Criativa da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador. Também vamos juntar aqui nessa super conversa. Mas gostaria que, num primeiro momento, Camila falasse um pouco, para vocês conhecerem também a ideia do projeto do Backstage Lab. Na sequência, a gente vai iniciar esse papo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, muito obrigada. Esse é o primeiro dia do nosso seminário, como Liza mencionou, mas esse, na realidade, é um dia muito mais importante do que um dia de seminário. Hoje é o pontapé inicial de um projeto que nasceu há quase 5 anos atrás, durante a pandemia, que, enquanto estava todo mundo em casa, sem saber o que ia fazer com o Covid, todo mundo com muito medo, né? De todas as profissões, de todas as áreas, mas especialmente as pessoas ligadas aos eventos, ligadas à cultura, os profissionais, a mão de obra que trabalha com isso, estava em casa, além de passando por todo esse medo, querendo trabalhar e sem poder trabalhar, e sem perspectiva de quando voltaria a trabalhar. E foi a partir desse momento, eu trabalho na área há mais de 20 anos como produtora, sempre tive um olhar muito próximo dos profissionais técnicos, além dos profissionais de produção. Por coincidência, meu marido também trabalha na área e começou a trabalhar na área como hold, com 14 para 15 anos de idade. Então, sempre tive essa ligação muito profunda. E, nesse momento da pandemia, o que me vinha na cabeça e as informações que chegavam, além do desespero que batia em todo mundo, era que muitos profissionais não estavam conseguindo, de fato, sobreviver. Não conseguiam levar o sustento para sua casa. Pessoas muito competentes, pessoas que, durante muito tempo, se esforçaram, que fizeram o show acontecer, que foram a locomotiva dessa grande engrenagem que é a cultura e o entretenimento. E essas pessoas tentavam levar o sustento para sua casa e simplesmente não podiam.
e chegavam notícias de pessoas que estavam saindo da área, que estavam buscando outras alternativas, que começaram a mudar de profissão. E, no momento dessa angústia, além de, obviamente, a gente tentar, de todas as maneiras, ajudar quem estava mais próximo, que, graças a Deus, acho que essa foi uma das poucas coisas que a pandemia acabou mexendo com todo mundo, né? Essa questão da solidariedade. Nesse momento, eu resolvi focar minhas atenções e elaborar um projeto, e, por mais simples que pareça, é complexo, e começar a escrever, e a tirar do papel, e a constituir isso enquanto um instituto, e a buscar parceiros. E a gente culmina, no dia de hoje, com o nascimento para a sociedade do projeto do Backstage Lab, que ele nasce para valorizar os profissionais técnicos e de produção da cadeia do entretenimento e da cultura, e ele nasce para capacitar esses profissionais. Ele nasce para trazer mais oportunidades, para trazer o olhar da sociedade para o quanto eles são importantes, o quanto os espetáculos são importantes, o quanto os artistas são importantes, o quanto isso impacta a sociedade. Muitas pessoas sabem, mas quantas pessoas estão por trás para poder fazer tudo isso acontecer? Infelizmente, pouca gente sabe ou pouca gente reconhece. A gente trabalha camuflado, né? A gente trabalha de preto para não ser visto. Enquanto os artistas estão brilhando, e o objetivo é esse, a gente está praticamente se escondendo. E é por isso que o grande público acaba nem sabendo quantas pessoas são necessárias para poder fazer um evento, um grande show acontecer. Mas, enfim, hoje nasce esse projeto. A gente, graças a Deus, está aqui, além de com esse grande mestre, porque não tem como a gente falar de sonorização, falar de mão de obra técnica, falar em olhar para o futuro, né? Uma pessoa que lá atrás enxergou tudo completamente diferente do que era e trouxe para a Bahia, e construiu na Bahia, e mostrou para o país e para o mundo o que era a qualidade técnica, qual era o resultado de se investir em equipamento, de se investir em mão de obra, em qualificação, qual era o impacto disso, qual era o resultado que se podia obter. O Seu João Américo é um case vivo de sucesso, de que, quando você investe da forma certa, do jeito certo, com o olhar certo, o resultado não tem como ser outro. Então, o Seu João é uma referência. E a gente tem hoje 2 parceiros aqui importantíssimos para a realização desse evento, que é Felipe representando a prefeitura, porque, se não fosse o apoio da prefeitura, a gente não estaria aqui hoje. O olhar da prefeitura para a importância da cultura e do turismo da nossa cidade é gigantesco, e a prefeitura tem essa sensibilidade. Felipe vai falar um pouco mais sobre isso. E Jéssica, que é o futuro do Backstage Lab. Em primeira mão, hoje, vocês vão saber que, além do evento que está acontecendo aqui, nesses 3 dias, a gente vai finalmente começar a oferecer, em parceria com o SENAC, os primeiros cursos de formação, de qualificação, e os cursos são 100% gratuitos. Então, por favor, prestem atenção na comunicação que a gente vai fazer nas redes sociais, compartilhem, se interessem, se inscrevam, porque é importantíssimo que os parceiros percebam que existe demanda para isso. Eu sou muito feliz que hoje, nesses 5 anos, graças a Deus, surgiram muitos cursos. Hoje, com o Instagram, é muito bacana, eu vou vendo vários perfis de curso, de pessoas falando, dando workshop. Aqui em Salvador também já tem bastante coisa. Mas o objetivo da gente não é vender curso. Que bom que tem gente trabalhando e conseguindo ganhar dinheiro, oferecendo esse serviço, que é valiosíssimo. O nosso objetivo é conseguir exatamente fazer isso, trazer parceiros que paguem essa conta, sendo muito direto, para que a gente consiga oferecer isso de maneira gratuita para o grande público. E a forma que a gente tem de conseguir fazer isso seguir é tendo adesão. Então, se eu posso fazer um pedido para quem está aqui hoje, divulguem, se interessem, se inscrevam, compartilhem, porque a gente precisa mostrar que isso é um movimento, que nós somos, de fato, profissionais, que nós somos muitos e que nós queremos. Eu talvez vá um pouco além, nós precisamos desse olhar da sociedade civil para a gente, para que a gente se fortaleça, porque nós somos uma ponta
mas somos uma ponta fundamental para poder fazer essa engrenagem toda rodar. Muito obrigada. Queria aproveitar para poder passar a palavra agora para Felipe. Alô, boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui, saudar Camila, Jéssica, Laisa, seu João, uma honra estar aqui junto com você. Estou me sentindo, primeiro, Camila, parabéns, viu? Estou me sentindo num palco verdadeiramente aqui, estou quase num show nessa produção. Super bonito, super feliz também de ver quantidade de pessoas que está aqui hoje, né? Lógico, o prestígio de seu João, poder ouvir a história de seu João Américo, poder, enfim, compartilhar um pouquinho dessa experiência, uma iniciativa muito importante, né? Claro, mas o engajamento das pessoas de estarem aqui hoje também mostra a importância e a necessidade. Você faz uma convocação, mas a carência que se tem sobre formação, né? A Bahia teve o Liceu de Artes e Ofícios, que foi uma grande escola, né, que formou muitos técnicos, muitos profissionais do setor das artes, e que faz uma grande falta hoje quando a gente fala de uma cidade que é a cidade da música, é reconhecida pelo Unesco como cidade da música, no seu fazer, no seu dia a dia, né, e que a gente carece, apesar de você dizer que temos algumas iniciativas hoje formativas, nós carecemos realmente. A maioria dos profissionais acabam aprendendo no fazer, né, na sua profissão, no seu dia a dia, trocando com os outros, ouvindo, estudando por conta própria. Então, de antemão, parabenizar o SENAC, né, que vai ser esse parceiro aí, e dizer que a prefeitura tem total interesse, Jéssica e Camila, em somar esforços a isso, né, a essa iniciativa, porque sabemos o quão importante a política pública, o papel que a política pública tem na formação e estruturação desse ecossistema. E, durante muitos anos, os editais olharam apenas para... A política pública se resumiu a editais, e os editais olhavam sempre para a produção, né? E existe toda uma cadeia, existe toda uma complexidade do setor criativo que vai além da produção, do artístico, de quem está em cima do palco. Então, louvo realmente essa iniciativa, parabenizo demais. Conte com a prefeitura, Camila, Jéssica, né, nessa construção. Pela primeira vez, Salvador tem uma diretoria de economia criativa, né, que é uma proposta justamente de olhar para essa dimensão econômica da cultura, da economia criativa, olhar para o mercado, desenvolvimento de mercados, ou seja, pensar em políticas públicas que extrapolem a produção cultural a partir de editais, mas que olhem para a formação, para intercâmbio, né, para a atração de novos negócios, para trocas de tecnologia, para a estruturação de mercado. Então, ações como essa são o DNA, né, e a razão de existir dessa diretoria, de uma política pública que se propõe realmente a fortalecer esse mercado, a profissionalizar e a cada vez mais gerar novas oportunidades. Como você bem falou, Camila, Salvador não temos indústria. A indústria que nós temos é a indústria de serviços e comércio, é a indústria criativa, enfim. Então, a quantidade de gente que é empregada, que vive a partir de artes e espetáculos em geral, é imensa e precisa ser olhado com o devido cuidado. Então, somos uma diretoria também nova, né? Temos 4 meses em funcionamento, desde a vinda da nossa vice-prefeita, secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, para cá, né? E reestruturou essa secretaria e dá uma nova dimensão também a essa política pública, e que aqui também transmite as saudações dela e as felicitações pelo projeto, de trazer esse olhar. Então, contem conosco, as portas estão abertas. Camila, mais uma vez, parabéns. Seu João, eu vou ficar até quando eu puder, até perguntaram se eu podia falar, se eu podia ficar na mesa para falar, mas não é esse o lugar aqui, eu acho que hoje é o lugar de ouvir. Então, agradecer imensamente, parabenizar, dizer que a Prefeitura está de portas abertas para essa construção. Um abraço. Jéssica, gostaria que você falasse também um pouquinho, por favor. Boa tarde, gente. Também, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, por estar aqui. Estou muito feliz por estar representando o SENAC nesse palco. Quero conhecer sua história, viu, seu João?
que eu não sou da área, então já fui apresentada e sei que tem uma história muito bonita aí para eu conhecer. E também estou muito feliz por essa parceria, né, que está surgindo entre o Senac e o Backstage. É uma parceria que já era para ter se firmado há uns quase 2 anos. A Camila foi nos procurar no Senac, nós chegamos a conversar. Eu tinha acabado de entrar no Senac, a conversa foi bem legal. Eu ouvi toda essa história que Camila iniciou aqui e, por algum motivo, não seguiu. Eu acho que tudo tem seu tempo. E hoje estamos aqui nessa parceria, nesse primeiro seminário, para oferecer para vocês tudo que o Senac tem, junto com a Backstage, através dessa parceria. A prefeitura já é uma parceira do Senac. Hoje nós temos alguns convênios, alguns contratos também, onde a gente acaba atuando nessa parte da educação, que é o fazer do Senac. E é o nosso fazer que a gente vai trazer, né, para vocês. Então, a princípio, informar, né, que nos dias de amanhã e quarta, nós estaremos aqui no evento com o balcão do Senac, fazendo a divulgação dos cursos que já existem na nossa programação do Senac, até para que vocês conheçam, para os familiares, né, para ter esse entendimento. Mas eu acho que o principal aqui é falar dos cursos gratuitos que vocês vão ter acesso através dessa parceria. Então, hoje, nós temos 3 cursos que vão ser divulgados para demonstração de interesse dos participantes, para que a gente justamente verifique a demanda, né? Quando a Camila fala, divulguem, mostre para os parceiros que existe essa demanda, porque nós temos os cursos, a gente precisa que as pessoas, né, se interessem para que a gente possa realizar. Os cursos eles vão ser feitos na nossa unidade do Aquidabam, do Senac do Aquidabam. Por estarmos num período próximo ao final de ano, e de acordo com tudo que eu alinhei com a Camila, é um período assim que começa aos trabalhos serem bem atuantes, né? Então a gente acabou, e também para o Senac, né? Hoje nós estamos com a programação de cursos nas nossas unidades, já com a programação feita, então disponibilidade para essa parceria nós estamos com, mas a gente buscou, fez todo o nosso movimento para que a gente encontrasse dentro da nossa programação disponibilidade de professor e de sala de aula para colocar vocês lá na nossa unidade. Para o ano que vem, a gente tem muita coisa, porque a gente vai já conseguir, né, com um tempo mais amplo, estender para as outras unidades que a gente tem, como Casa do Comércio, para que vocês tenham mais possibilidades. Na solicitação dos cursos, a gente conversando com a Camila, a gente pensou em títulos que se adequem ao público que estaria no seminário, mas eu acredito que se estende, né, aos dependentes, ao que vocês possibilitam. Por isso que no formuláriozinho que vai ter, eu pedi para que eles colocassem, dentro dos cursos que a gente tem, os que não tiverem, quais são os interesses que vocês que estão aqui, que vivenciam isso, gostariam de ter. Quais são os cursos do Senac que vocês gostariam de receber gratuitamente através dessa parceria? Por quê? Porque a gente, vendo essa possibilidade de interesses, a gente corre atrás. Viu? Eu estou aqui, eu falo assim, eu sou a menina, eu digo que não tem aquela menina da previsão do tempo, eu sou a menina das parcerias. E eu busco, eu corro, eu quero ofertar. Hoje nós estamos em diversas comunidades, diversas instituições, atendendo a comunidade, a população de Salvador, através das nossas parcerias com os cursos gratuitos, e aqui não vai ser diferente. Então, a gente vai ter cursos de primeiros socorros, nós vamos ter um curso de informática básica e outro de fotografia. Dentre esses que já estão com a programação já feita e que vocês já podem demonstrar esse interesse, está lá o campo aberto para que vocês sugiram quais são os títulos que vocês gostariam de fazer do Senac, ou os familiares, ou os dependentes de vocês. Nós queremos levar para vocês a nossa educação profissional. Nós temos o Banco de Oportunidades no Senac, que também é um serviço gratuito nosso, que a todos os egressos, né, todas as pessoas que recebem o certificado do Senac,
eles têm essa possibilidade de se cadastrar no nosso banco de oportunidades, e onde todas as nossas empresas parceiras que buscam profissionais, eles buscam profissionais do Senac e a gente encaminha essas pessoas para entrevistas de emprego. Então, dependendo da sua área, a gente tem diversas possibilidades também. Nada impede também a gente buscar outros parceiros para que a gente possa levar esses egressos para esses parceiros dentro da área de vocês. E, além disso, nós temos a plataforma Orango, que é uma plataforma de cursos livres do Senac, também gratuitos, que são cursos online, cursos rápidos, né, onde vocês vão ter acesso, através do QR Code também que foi gerado, para que vocês possam ter acesso a esses cursos livres do Senac e poder realizar alguns mini-cursos da própria casa. Então, eu fico à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, ficarei aqui até o final. Precisarem de qualquer coisa, estou aqui. Amanhã também, nós do Senac estaremos durante o evento, na quarta, e eu quero todo mundo indo para o Senac, viu? Obrigada, Camila, pelo convite. Obrigada por essa parceria. Eu acredito que vamos ter muita coisa boa, né? Eu que agradeço. Queria só, antes de voltar para a live, comunicar que, além dos cursos que a gente está oferecendo com o Senac, a gente também já tem um workshop agendado com o pessoal da Sunrise, com o Lázaro, que está aqui representando a Sunrise e a Neumann. Vamos anunciar também os próximos dias um workshop gratuito com esse grande mestre, que é Lázaro, que eu acredito que a maioria de vocês conhece. E temos também, vamos divulgar durante os próximos dias, nesse sentido da mobilização, a gente vai ter alguns sorteios. Então, pedir a vocês sempre, os sorteios vão ser realizados no final do dia. Fiquem até o final, durante os próximos dias. Se, porventura, vocês não tiverem conseguido se inscrever, porque a gente teve uma limitação devido à capacidade do local, né? Mas, se tiverem interesse, venham. A gente tem como possibilidade de abrir a inscrição. Óbvio que é sujeito a lotação do espaço, mas estamos abertos e receptivos, queremos ter vocês aqui durante os próximos 2 dias. Agora, já falei demais, deixa quem importa de verdade falar, por favor, seu João. Alô, pronto. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Na verdade, eu fui surpreendido, eu não sou uma pessoa... Aliás, os técnicos de som, de um modo geral, trabalham tanto com som, mas nunca gostam de pegar um microfone para ficar falando no microfone. A gente até tem medo do microfone. Mas, enfim, Camila fez o convite, eu não poderia deixar de dar minha participação num evento tão interessante. Eu acho que a sociedade vai se somando os conhecimentos de cada um e cria uma coisa um bolo muito mais interessante. Na época que eu comecei a trabalhar com áudio, se vocês imaginam a dificuldade, eu até digo para vocês que eu sou o primeiro técnico de som realmente a mixar um show nessa cidade de Salvador, para vocês terem uma ideia. Assim, porque antes, não é que não existia som, antes existia. Mas, por exemplo, o som que existia antigamente, tinha um show com um determinado artista, o cara botava lá os instrumentos todos lá, a guitarra tinha seu amplificador, o contrabaixo tinha seu amplificador. Desculpe que, às vezes, o papo vai ser meio técnico e, para muita gente, pode ser chato até. E a bateria era esporrenta por si, não tinha microfone nenhum. Isso é o início, lá para a história, não é que eu sou pré-histórico, viu? E aí a guitarra tinha um amplificador de guitarra e assim era um show. Tinha microfone? Tinha um microfone para o cantor, somente. 2 caixinhas de som lá e tudo. Então, não existia uma mixagem. Então, não precisava nenhum técnico de som para mixar esse tipo de coisa. Então, eu posso até arriscar dizer para vocês que quem começou essa coisa aqui na Bahia mesmo, a Bahia lá no sul tinha, Rio e São Paulo já existia, mas aqui na Bahia quem começou realmente a mixar um show foi essa figura aqui que está falando para vocês. Primeiro técnico na Bahia a mixar realmente um show, já com mesas de som e tudo, e também isso não foi de uma hora para outra, não. Isso foi uma coisa que tem toda uma história aí. Aliás, tem até um livro que eu publiquei aí, tudo que eu falo um pouco nessa história aí
toda. Então, inclusive, só fazendo adendo, o nome do livro é O Som de João Américo. Quem se interessar, tem aí na Amazon, tem em vários lugares. Conta muito sobre a história dele. Foi escrita pelo seu próprio João, pelo próprio punho dele. Então, tem várias histórias, um mergulho sobre a história da sonorização aqui na Bahia, e principalmente sobre a carreira dele. Então, caso se interessem, esse é o nome do livro. Depois até conta um pouquinho como foi que surgiu esse livro aí. É bom. E daí é o seguinte, quando eu comecei, realmente... bom, primeiro eu trabalhava na Embratel. Eu fui técnico de som, técnico de telecomunicações. Aliás, ajudei a implantar o Sistema Nacional de Telecomunicações pela Embratel. Eu primeiro fui contratado pela Ericsson do Brasil para ajudar a instalar a central de telefonia da Embratel aqui na Bahia. O que é que essa central ia fazer? Simplesmente interligar a Bahia ao Brasil inteiro e ao resto do mundo. Para vocês terem uma ideia, antes da Embratel, se vocês queriam falar com alguém que estava em Rio e São Paulo, você tirava um telefone do gancho, acionava uma telefonista, você pedia uma ligação para São Paulo, por exemplo. Você tinha que ficar em casa esperando, ou no escritório esperando o retorno dessa ligação. Se você pedia pela manhã, com muita sorte, você conseguiria falar ainda pela manhã, senão só no período da tarde. Então, com a Embratel, ajudou a tirar tudo isso aí. A Embratel interligou o estado da Bahia ao Brasil inteiro e ao mundo. Então, eu ajudei a implantar essa central de telefonia, trabalhando pela Ericsson do Brasil, lá na Embratel. Como eu sempre fui muito esforçado, eu vim do interior de uma família de mais 13 irmãos, para vocês terem uma ideia, uma família pobre, que eu vim para Salvador para estudar, porque eu queria tocar minha vida, e meus pais não poderiam me segurar, arranjei umas aulas para dar, e foi uma verdadeira luta. E daí consegui esse emprego na Ericsson, e em pouco tempo eu já fiz concurso para a Embratel, passei para a Embratel, o salário já duplicou, triplicou, coisa desse tipo, e trabalhando na implantação dessa central de telefonia. E aí, então, a Bahia foi interligada ao mundo pela telefonia, graças à Embratel. Para vocês terem uma ideia, quando a central já estava para inaugurar, a gente fazia os testes, e aí já ligava para Pernambuco, que eu sou pernambucano, né? E ligava para outros lugares, falava, antes da central, ainda está funcionando. Mas acontece que, às vezes, a gente fazia alguns testes, aí eu ligava para os meus amigos, olha, a gente vai abrir a central aqui, que se quiser pode fazer ligação gratuita, porque era período de teste, as pessoas ligavam. Engraçado que a gente acompanhava as ligações da central, assim, até os números a gente sabia que o número que a pessoa estava discando. E aí, interessante. Então, passou esse período, e daí foi uma evolução grande. Eu depois fiz concurso para a Embratel, passei, e a Embratel me mandou para São Paulo fazer treinamento, mas aí eu já estava meio atento a uma outra coisa. Trabalhando na Embratel, eu havia um anúncio de shows aqui em Salvador, e ia assistir o show. Quando chegava lá, era uma coisa, vocês não acreditam, o som atrapalhava totalmente. Tinha hora que eu dava vontade de gritar, olha, tira o som, faz na voz mesmo, que o som está atrapalhando. Por quê? Porque eu tinha um certo conhecimento técnico de eletricidade e eletrônica, e eu via que aquele problema no som era porque não tinha ninguém que entendesse de nada, e não sabiam fazer nada ali. Então, era terrível. Aí eu fui para São Paulo, a Embratel me mandou tomar um treinamento lá em São Paulo, eu fiquei uns 5 meses em São Paulo. No primeiro mês em São Paulo, eu comecei eu não conhecia ainda São Paulo, o curso era no período da tarde, pela manhã eu estava livre. Como eu sempre fui muito esforçado aí na Embratel, eu já aprendi muita coisa lendo os manuais da Embratel e tudo. E quando eu fui fazer o curso em São Paulo, o curso foi muito tranquilo, muito fácil para mim. E daí, o período da manhã, eu bati a perna em São Paulo. Eu descobri uma loja na Faria Lima, com escrita assim, áudio. Eu disse, rapaz, uma loja de som. Entrei e vi que realmente era uma loja de som. Aí me ofereci para trabalhar de graça para eles.
Eu disse, olha, eu sou funcionário da Embratel de Salvador, levei a carteira. Eu entrei na loja, no dia seguinte eu fui com a carteira de trabalho lá. Eu disse, sou funcionário da Embratel, está a minha carteira aqui, eu quero trabalhar de graça para vocês, só quero aprender a trabalhar com isso. Eu tenho amanhã todo livre, vocês não me pagam nada. E aí, conversei com o dono da loja, ele me aceitou e eu assim fiz. Então, foi meu primeiro passo inicial, que eu não sabia nem o que era um input e output, eu não sabia nem o que era isso. E aí, mas só que depois, com o tempo, eu fui descobrir que aquilo não era som profissional, era som residencial, era instalação de som em escritórios dentários, consultórios médicos, só som ambiente, né? Mas foi o início de tudo. Aí, quando eu voltei de São Paulo, já trouxe um equipamento de som que eu pensava que servia. Aí comecei a fazer som numa boate lá no Clube de Regatas Itapajipe, só que o pessoal detestava o meu som, era discotecagem, porque eu gostava de MPB e tudo a turma queria era balada. E aí era totalmente compatível. Então, só fiz durante um mês lá, e enfim. E aí guardei os equipamentos. Depois vi que também eu tinha comprado o equipamento errado, que era um equipamento para hi-fi, para escutar música em casa. O equipamento profissional é outra coisa que eu não sabia o que era ainda. Na época não tinha escola, não tinha livro, não tinha nada. Então, era uma dificuldade enorme. Sabe o que é você entrar numa profissão que não tem escola, não tem livro, não tem nada, e não tem ninguém que saiba, e você tinha que meter as caras e aprender. Foi assim que eu comecei a trabalhar com som. Foi desse jeito mesmo, foi com a cara e a coragem. E tudo quanto era alguma revista, livro não existia. Se existia era em inglês, mas mesmo não tinha acesso aqui no Brasil, não se tinha acesso e tudo. E aí as revistas era assim, você comprava tudo que aparecia de áudio em revista e você ia olhar, não tinha nada que me interessava, era um artigozinho ou outro, que aí eu ia colhendo essas coisas. Depois as coisas foram indo até que consegui descobrir numa loja de fotografia um mixerzinho que eu perguntei o que era. Não, isso é que você liga o microfone aqui e tudo. Comprei sem nem saber o que era e tudo. E assim eu fui começando a montar um equipamento mais profissional. As caixas de som não existia nada no mercado que prestasse. Eu fiz umas caixas lá, quis impressionar, fiz umas caixas enormes, quando poderia ser bem pequena, mas eu queria impressionar. E aí fiz as minhas primeiras caixas de som, que eu fui comprar os alto-falantes, e aí os caras dizem, não, tem que ter um tweeter, senão não fala alta frequência, os caras da loja. Mas o tweeter você tem que botar um condensador, então isso é papo técnico que é difícil vocês entenderem, mas alguém aqui talvez entenda. E aí o cara diz, não, você tem que botar um capacitor aqui, porque senão o Twitter pifa. Então, construí minha primeira caixa de som assim, eu mesmo fiz, um guarda-roupa enorme. Então, aí foi o pontapé inicial. E, na verdade, o primeiro som que eu fiz foi numa mostra de som na escola de arquitetura. Teve uns amigos meus, sempre eu fui muito fechado, muito tímido. Não sei nem por que eu estou falando hoje em público aqui, porque antigamente eu tremia, mas hoje, de tanto ficar calejado, aí já perdi mais um pouco a timidez. E aí eu sei que um amigo meu, assim, até a timidez também, para mim, era terrível, porque eu não... tinha dificuldade até de me comunicar com pessoas e tudo, muito fechado, muito introvertido, enfim, coisa desse tipo assim. Aí até a música, veja como que a música não faz pelas pessoas, né? Até a música, quando eu fiz essa primeira mostra de som de arquitetura, surgiu, foi uma coisa incrível. Já tinha acontecido outras amostras de sons, e nessa que eu fui fazer o som, não deu quase ninguém. E aí, segundo a turma, disse que não deu quase ninguém, porque o som que contrataram foi terrível, terrível mesmo. E aí o pessoal desistiu. Agora, veja como é que são as coisas. O primeiro som que eu fui fazer foi nessa mostra de som na Escola de Arquitetura, em 1976, se eu não me engano, na Escola de Arquitetura. Rapaz, foi uma coisa, vocês não acreditam o que aconteceu nessa noite.
quando terminou a mostra de som, foi a maior festa no palco, as pessoas se abraçando, gritando, pulando, comemorando o resultado. E as pessoas vinham me abraçar. E aí eu me lembro de um cara que tocava a viola bem para caramba, Catatal, ele até de Feira de Santana, estudante de arquitetura. Eu fui abraçar ele, não me abraça, eu estou em estado de graça aqui, e tudo, ele tinha tocado e tudo. Foi assim uma euforia mesmo, porque tudo funcionou bem, foi uma coisa incrível. Esse foi o meu primeiro som que eu fiz na minha vida, foi nessa escola de arquitetura. Rapaz, depois a gente foi para um bar em frente à escola para ficar comemorando esse evento, aí, a realização desse evento. Foi uma coisa incrível. Foi no dia seguinte, na semana seguinte, o bate-boca lá na escola de arquitetura foi tanto assim do sucesso que aconteceu que o pessoal começou a falar para o diretório. Sim, tem mais uma coisa que eu esqueci, era na época do regime militar, que você, até para fazer um evento desse porte, você tinha que ir pegar a licença para poder acontecer, porque a coisa era muito controlada na época. E daí, resultado, se espalhou esse boato na escola de arquitetura, de tal maneira que o pessoal começou a exigir uma outra, e 10 dias depois foi feita uma segunda amostra na escola de arquitetura, e dessa vez o auditório não comportou a quantidade de pessoas que foi para essa amostra. Então, aí foi a minha estreia no áudio, foi dessa maneira. E posso até dizer assim para vocês que eu, na verdade, sou o primeiro técnico de som realmente da Bahia. Quer dizer, técnico para mixar um show, porque não existia. Vocês não imaginam a dificuldade, porque não tinha literatura, era tudo muito difícil. Tinha a temporada de verão aqui em Salvador, vi uma empresa de São Paulo, a Val e Val, fazer a sonorização dos eventos aqui da temporada de verão. Teatro Castro Alves, Vila Velha, Maria Bethânia existia também. Então, essa empresa vinha fazer a sonorização. Resultado, eu comprava o ingresso e sentava colado. Na época, hoje em dia, você chega num teatro para assistir a qualquer show que você vai assistir em qualquer lugar, a mesa de som fica bem num lugar afastado, porque tem uns multicabos que leva as linhas de microfone lá do palco até a mesa de som e aí bota-se bem afastado. Naquela época não existia multicabo, então a mesa de som ficava coladinha no palco, porque os cabos de microfone a gente plugava direto ali pertinho, né? E daí, eu de tal maneira que vi uma empresa de São Paulo chamada Val e Val. O nome é Val porque a mulher, a dona, era de um casal. O nome dela era Val e o marido Paulo Valadares. E aí botaram o nome da empresa Val e Val. Então, por incrível que pareça, eu aprendi as primeiras pessoas que eu vi, só que a mulher ficava sentada na beira do palco, ali tinha a mesa de som, e eu ficava bem na cadeira, eu escolhi a cadeira para ficar bem pertinho, para eu ficar vendo o que ela estava fazendo. E, por incrível que pareça, as primeiras pessoas que eu vi mixando o show foram duas mulheres, que uma era a Val, dona da empresa, quando não era ela, era Vera, que também trabalhava na Val e Val, que foi mulher de Fredera, um dos grandes guitarristas aí parece que do Som Imaginário e tudo. Depois eu viajei com ele, sendo guitarrista com Gonzaguinha pelo Brasil afora. O Fredera, muito, muito divertido ele. Então, era mulher de Fredera. Então, para vocês terem uma ideia, as primeiras pessoas que eu vi numa mesa de som mixando um show eram mulheres. E hoje, onde é que estão as mulheres para mixar shows que você não vê? Então, eu escrevi isso no livro, eu falo disso no livro. Andrezão Simões, que foi o cara que produziu o livro, diz assim, não, vamos providenciar um curso de áudio. E aí ele criou o nome do curso, Jaobá, que parece até uma palavra em Urubá. Jaobá significa João Américo Oficina Baiana de Áudio. E daí estamos em busca de patrocínio e, enfim, para criar um curso, mas só que Andrezão disse que tem que ser só para mulheres, para poder fazer essa compensação. Porque você não vê uma mulher numa mesa de som. Vamos fazer acontecer, viu, seu João? Vamos com a parceria da gente, para a gente correr atrás. Tem até uma menina aí que ela até preparou agora para inscrever, só que quando foi dar entrada, agora no último edital que teve, um edital nacional, ela
trabalhou durante a noite, vários dias, me ligou e várias vezes, eu dando informações para ela, que ela preparou tudo para dar entrada, e daí, quando tentou dar entrada, tudo congestionado, não conseguiu dar entrada. Mas ela já está com o projeto preparado de captação. Segundo o Andrezão Simões, disse, tem que ser o curso só para mulheres, para poder compensar essa lacuna no mercado. E aí, então, a gente está vendo aí. Mas eu estou falando tanto, não deixei nem você perguntar nada. Não, imagina, é para o senhor falar mesmo. Eu deixo o senhor falar. Mas aproveitando aí que o senhor deu esse gancho para mim, tem um ponto muito importante que o senhor trouxe, que é a questão da profissionalização, né? E como o senhor criou esses métodos pessoais para começar a estudar, quando não tinha absolutamente nada. Aí eu queria que o senhor também desse algumas dicas, assim, porque a gente está cheio de profissionais aqui. Hoje, obviamente, a gente tem uma gama de informações muito maiores no mercado, gratuitas. Tem agora o curso do Senac, tem a iniciativa do Backstage, tem várias outras coisas, mas, ainda assim, a gente está num cenário de escassez profissional mesmo, né? Eu queria que o senhor desse algumas dicas assim, da galera que quer crescer profissionalmente. O que o senhor indicaria? Assim? Quais as dicas que o senhor daria? Bom, estudar, né? Como tudo na vida, para a pessoa crescer, tem que preceder do estudo. Pois é, eu venho dessa época que não tinha absolutamente nada, não tinha curso de áudio, não tinha revista especializada, tudo era muito difícil mesmo. Eu fui aprendendo, como se diz aí, naturalmente, né? Então, é isso. Sim, também no livro eu falo que da ausência das mulheres nas mesas de som mixando, iluminação até você encontra muito mais, né? Mas sonorização você não encontra ninguém. É uma coisa impressionante. De lá para cá, na minha trajetória toda, teve uma técnica, Flávia Calab, que até infelizmente já faleceu, uma pessoa muito competente, que é lá de São Paulo. Ela foi uma boa técnica de som, inclusive a Orquestra Sinfônica lá de São Paulo, ela especializou-se muito, que ela vem de uma família bem erudita e gostava muito de música erudita, então ela se especializou muito nisso. Inclusive foi até para o Japão fazer treinamento e tudo. Quando tinha sonorização de orquestras sinfônicas lá em São Paulo, a Touca Som, que é uma das boas empresas de som desse país, a Touca sempre contratava a Flávia para mixar a orquestra sinfônica, sempre. Então, dessa turma toda aí, da minha trajetória, eu me lembro de Flávia Calab, lá em São Paulo. Tem uma menina aqui em Salvador, que ela é de Belém do Pará, que eu não sei o nome dela, não sei se está aqui presente, mas acho que não. Que ela, me falaram que ela também está mixando bem. Mas, enfim, tem um déficit muito grande. E daí, no livro que eu falo disso aí, o Andrezão Simões disse, a gente tem que criar realmente esse curso aí para tentar compensar. Então, a gente vai ver se faz esse lançamento aí desse curso. Agora, às vezes eu falo um bocado com você que eu termino me perdendo também. Tem uma história que o senhor me contou, seu João, que eu achei muito interessante. Porque, às vezes, a gente cria vários empecilhos na nossa vida, né? Porque eu não tenho inglês, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. E o senhor foi para várias feiras nos Estados Unidos sem saber nada de inglês. Eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, como o senhor conseguiu aproveitar essas oportunidades e criou também essas oportunidades, né? Pois é interessante. Lá atrás, eu descobri que lá fora tinha uma entidade chamada AES, Audio Engineering Society. Foi uma sociedade criada lá nos Estados Unidos para poder difundir conhecimentos de áudio. Só que essa sociedade foi se expandindo pelos Estados Unidos e foi se expandindo, depois foi para outros países, foram para outros países, depois Europa e tudo. E aí, uma vez lá numa feira da AES, lá nos Estados Unidos, era engraçado, a gente contava nos dedos quantos brasileiros tinha lá nessa época, nesses eventos. Eu estava lá. Sem saber falar inglês, nada, eu estava lá. É evidente que eu não ia assistir às palestras, que eu não entendi. Mas eu ficava nos corredores, vendo a feira e tudo, e conversava,
lá e conversa de cá e tudo. A gente encontrava assim, pouquíssimos brasileiros nesse evento, eu estava lá. Tanto que, depois, numa desses eventos aí, dessas feiras da AES, eu encontrei um cara chamado Solon do Vale, que ele foi o cara do áudio da Globo anos atrás. Ele já faleceu. E aí, de repente, está Solon do Vale com papel na mão e tudo. João Américo, pô, olha, eu estou aqui colhendo assinaturas que a gente quer pedir para a AES abrir uma sessão, permitir que a gente abra uma sessão da AES no Brasil e tudo. E aí eu assinei. Eu te digo que naquele papel acho que não tinha mais do que 10 assinaturas. A minha estava lá, pedindo a AES para permitir que abrir uma sessão da AES Brasil. E daí você vê como as coisas são importantes. Essa assinatura de minha e de mais umas 10 ou 12 pessoas permitiu que a AES permitiu a abertura no Brasil de uma sessão da AES no Brasil. E com a abertura da sessão da AES Brasil, o áudio tomou um impulso aqui no Brasil, o conhecimento de áudio que vocês não imaginam como foi. Daí começamos a fazer congressos aqui no Brasil de áudio. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava indo para uma sessão, uma convenção da AES aqui no Brasil, isso é anos depois, né? Você vê como as coisas cresceram. Só daqui de Salvador, no voo que eu estava indo para São Paulo, eu cheguei no aeroporto para embarcar, eu encontrei, tinha umas 20 pessoas, só naquele voo que eu estava indo. Eu calculo que foi aí daqui de Salvador, só daqui da Bahia, bem umas 80 a 100 pessoas. No Brasil inteiro tinha umas 2 a 3 mil pessoas. Se você vê como é que são as coisas, como as coisas funcionam. Então, foi com a criação da AES Brasil, teve um avanço muito grande no conhecimento de áudio aqui no Brasil, e, inclusive, o Solon ficou meio adoentado, ele passou a ser o presidente da AES Brasil, primeiro foi o Porchat, né? Mas o Porchat, em pouco tempo, ele foi embora para os Estados Unidos, e aí o Solon passou a ser o presidente da AES Brasil. Mas o Solon depois começou a estar meio doente, tudo. Teve um ano até que não teve a AES, porque ele estava bem doente. Infelizmente, já faleceu. E daí, como ele já estava doente, o pessoal começou a fazer uma campanha, tudo, pô, precisa mudar a presidência da AES Brasil, e aí todo mundo veio em cima de mim, lá no evento lá em São Paulo. Como eu sou tímido para falar em público, não sei o quê, e tudo, e aí eu falava para o pessoal, mas eu sou tímido, eu sou incapaz de falar em público, e tudo. E aí o pessoal, não, mas e aí, além do mais, eu não... porque também o presidente da AES Brasil, às vezes, teria que ir também representando o Brasil lá na AES, nos Estados Unidos. E aí eu disse, como é que eu vou representar esse Brasil lá na AES, nos Estados Unidos, se eu não falo inglês? Eu disse, o Lula, o nosso presidente, não fala inglês e fala com um Bush. Foi a resposta que me deram. Enfim, insistiram tanto que eu vim para Salvador dizendo não. E tudo. Depois os caras me ligaram e terminaram me convencendo a ser o presidente. E aí fui o presidente da AES Brasil. Só que aconteceu uma coisa interessante. Você vê como é que as coisas acontecem. Nesse ano que o pessoal insistiu pelo seu presidente, rapaz, a AES lá em São Paulo foi um fiasco da zorra, fiasco total. Tinha 2 salas de palestras apenas, e assim, eu sei que um dia começa o evento lá, e aí está Joel, que era o presidente na época da AES Brasil. João Américo, porra, chama a turma aí que está na feira aí, porque tinha a sala de palestra e tinha os estandes também, que as pessoas ficavam vendo equipamentos e tudo. E aí, pô, chama pessoas para assistir, porque está começando uma palestra, tem uma pessoa assistindo. Olha que fiasco da zorra, o fiasco. E daí, resultado, vai catando pessoas e nada. E as pessoas estavam em outra. Eu sei que a palestra foi lá, depois chegou aí uns gatos pingados, foi assim, mas um fiasco. E no ano seguinte eu assumiria a presidência, porque esse convite, essa insistência foi no ano seguinte, eu já era o presidente. E aí eu sei que
No ano seguinte, eu me tornei presidente da S Brasil. Resultado, olha só a bomba que de cara que eu peguei. Eu estou em Salvador, na véspera do Carnaval, a convenção da S ia ser em maio. Na véspera do Carnaval, eu estou em Salvador, dizendo que a Francal, que era a empresa que dava todo o suporte nosso para o evento acontecer, dizendo que não interessava mais fazer a S. Olha a bomba que de cara eu peguei. E aí terminou o Carnaval, eu tive que ir para o Rio e tudo, para São Paulo e tudo, para pensar numa nova estratégia. Aí comecei a pensar que lá nos Estados Unidos a S tinha várias salas de palestras e que os estandes não eram pequenos. A S aqui tinha estande que às vezes de 100 metros quadrados, por exemplo. Mas nos Estados Unidos os estandes são todos pequenos. Aí eu disse assim, olha, a gente está se transformando numa feira. O evento da S não é uma feira, é um congresso. As palestras é o mais importante. Aí eu me liguei numa coisa assim, eu digo, rapaz, vamos trazer conferencistas internacionais, que até então não se trazia. Só que, olha só que coisa, foi um saque, acho que eu fiquei iluminado, né, para tomar essas decisões. Porque as palestras aqui no Brasil eram só palestrantes nacionais. Agora, e a gente bancava hotel e alimentação para todos os palestrantes. Então, tinha um custo alto para a gente. O palestrante internacional que vem de uma grande empresa, que traz um medalhão, por exemplo, para cá, que conhecido no mundo inteiro, o cara vem, a empresa que ele trabalha dá passagem aérea, hotel, banca, tudo, é custo zero para a gente. Eu descobri isso. E aí, corremos atrás dos medalhões. Resultado, para vocês terem uma ideia, o Kenton Forsyth, quem trabalha com áudio aqui, sabe as caixas KF, que é famosa no mundo inteiro. O Kenton Forsyth foi um dos que chamamos e o cara veio. Para ter uma ideia, nesse dia, o salão principal, que cabia 300 e tantas pessoas, não coube a quantidade de pessoas. Vocês viram, em vez de 2 salas, passamos a ter 4 salas de palestras. Todas as salas de palestras, assim, todas lotadas, pessoas sentando no chão, e chegou um ponto que a gente diz, não entra mais ninguém, porque está totalmente desconfortável já. Esse foi o primeiro ano que eu assumi, foi assim, uma coisa que eu parece que estava iluminado para fazer aquilo lá, que foi uma coisa, eu fiquei até emocionado mesmo. Então, e aí os estandes passaram a ser todos pequenos, 12 metros era o padrão, a pessoa no máximo poderia adquirir 2 estandes e fazer um só e ficar 24 metros. A gente estabeleceu isso para dar uma coisa equalitária na feira, na parte de feira, tá entendendo? E foi um sucesso das ruas esse ano, a S Brasil. E aí, então você vê que, às vezes, a gente consegue fazer coisas que a gente não imagina, né? Mas eu vou mudando de assunto e... Vamos seguindo. Deixa eu aproveitar para dar boas-vindas. Felipe precisou se ausentar, mas deixou uma representante. Seu João estava falando da representatividade feminina. Felipe deixou uma representante feminina, pronto, Ana GB, que é produtora, empreendedora na área. Então, bem-vinda, Ana, e muito obrigada. Vamos continuando aqui. Tem uma coisa também bem interessante, que a gente vem falando aqui sobre a trajetória do senhor, falou do livro, falou de Estados Unidos, Brasil e tudo, mas vamos falar também dos artistas que o senhor já trabalhou, que são inúmeros. Queria que o senhor citasse alguns nomes e contasse também alguns casos. Ali atrás, o senhor me contou uma história muito legal, com nada mais, nada menos do que Caetano Veloso. Mas eu queria que o senhor contasse também essas histórias e falasse também um pouco dos artistas que o senhor já trabalhou. No livro até eu dedico uma boa parte do livro das minhas viagens com os artistas, enfim. Bom, quando eu já estava começando, já tinha um equipamento, o sucesso da empresa João Américo, acho que tem, em parte, eu tinha um conhecimento técnico, que isso é um lastro muito importante, conhecimento técnico. É a base, é o sustentáculo, é o conhecimento técnico. Eu tinha esse conhecimento técnico e eu sentia que os outros que trabalhavam com áudio não tinham esse conhecimento técnico que eu tinha. Então, isso me ajudou muito. E daí,
quando eu já estava fazendo essa amostra de som, teve um estudante que resolveu chamar Gil para fazer um show lá em Cachoeira. Foi exatamente no ano que Gil estava morando aqui, que teve um ano que ele morou lá no Costa Azul. Um ano ou 2 anos, uma coisa assim. Morou lá no Costa Azul. Então, um cara lá de Cachoeira me chamou, Luiz, chamou, disse, olha, porra, eu estou querendo levar Gil fazer um show lá na beira do rio, lá em Cachoeira e tudo, aí você fazer o som e tudo. E aí eu topo. E aí eu tinha sido apresentado a Gil quando eu fui pela Embratel lá em Curitiba tomar um treinamento, e Gil fui fazer um show lá e tudo. Então tinha um amigo meu lá de Curitiba que era amigo de Gil, e, enfim, me convidou para ir lá para o show de Gil com ele, e aí ele determinou o show, ele me apresentou a Gil. É evidente que Gil jamais ia lembrar de mim, porque depois de um show passa tanta gente pelos camarins e tudo, como é que vai lembrar? Esse foi o primeiro contato. Eu tenho até uma longa história com ele aí, com o Norman e tudo. Esse cara depois cometeu suicídio, foi terrível, assim, cara super inteligente, escrevia bem pra caramba, fez um livro aí tudo, e aí me ligou dizendo que vinha aqui na Bahia para mostrar a Gil. Foi exatamente quando Gil estava morando aqui, para mostrar o livro a Gil. E na véspera da viagem deu uma loucura na cabeça aí, e ele ficou até viciado em cocaína e tudo, enfim. E aí eu sei que destruiu o livro todo, e, enfim, não deu em nada, não veio para Salvador. Enfim, aí depois eu fui participar exatamente de um congresso da ESA lá no Rio. Quando eu estava no congresso, eu soube do suicídio dele, tudo aí, coisa da vida, né? E aí, bom, voltando a Gil. Então, Lu, esse amigo meu lá de Cachoeira, me disse, pô, eu vou na casa de Gil, quer ir comigo, tudo, para poder eu lhe apresentar a ele, que o som vai ser seu e tudo. Aí vou. E aí fomos lá na casa de Gil, e aí, então, conversamos, era um voz e violão. E daí, então, conheci Gil na casa dele, nesse, quer dizer, um conhecimento mais próximo na casa dele. E daí fiz esse evento lá em Cachoeira, e daí terminei ficando amigo de Gil. A partir daí comecei a frequentar a casa dele, enfim, coisas desse tipo assim. E o show lá em Cachoeira foi lindo, uma noite maravilhosa lá na beira do rio e tudo. Então, esse foi o meu primeiro contato com o Gil. E aí depois vieram várias discussões e tudo. E aí depois disso aí, Gonzaguinha veio fazer um show aqui em Salvador. Aí, nessa altura, eu já estava conhecido na cidade, que era o cara do som, o cara que fazia o som, podia fazer o som para os artistas. Aí Gonzaguinha veio fazer um show lá no ICBA. Daí eu botei o som e tudo. Daí foi o suficiente, eu fiz o som para ele, foi o suficiente para eu ficar amigo dele. E ele me disse até assim, pô, João, eu faço uns shows aqui pelo Nordeste e tudo, você topa fazer o som? E aí eu disse para ele, só que eu trabalho na Embratel. Daí você tem que me avisar com antecedência para poder eu tirar férias. Nesse período da Embratel, aí eu já estava com cargo de chefia, então eu podia escolher o meu período de férias, tirava quando eu queria. E daí eu disse, você me avisa com eu não tiro férias, eu vou segurar minhas férias, você me avisa, e aí eu programo as férias para ter as férias nesse período da sua excursão. E assim a gente fez uma primeira excursão com Gonzaguinha pelo Nordeste, Sucesso da Zorra e tudo. Aí ficamos amigos a partir daí. Depois desse fato aí veio Geraldo Azevedo também fazer um show lá no ICBA. A mesma coisa. Ligaram para mim, tudo, fazer o show. Foi ele e Erasto, um percussionista pernambucano, irmão Naná Vasconcelos. Percussionista muito bom mesmo. Engraçado que, anos depois, esse show eu gravei tudo. Eu costumava gravar os shows e dei essa fita para um jornalista de Pernambuco. E depois dei uma cópia também para Erasto. Erasto é irmão do Naná Vasconcelos. E aí dei uma fita também para Erasto, que ele levou. E aí eu sei que eu estava, anos depois, em Recife, quando... Não sei, foi o pessoal
do Jornal do Comércio soube que eu estava em Recife, enfim. E aí o cara queria fazer uma entrevista comigo. E aí fui lá para o Jornal do Comércio, fiz uma entrevista e tudo. E aí a Rádio Jornal do Comércio também, não sei, se comunicaram lá, e aí me levaram, e aí fui para a rádio também dar uma entrevista. Quando eu estou dando a entrevista, aí Erasto liga para lá, dizendo que estava assistindo a entrevista, olha, ainda tem aquelas fitas que você me deu e tudo, enfim, coisas desse tipo. E aí, então, fiquei bastante amigo de Geraldinho a partir disso aí. Eu sei que quando terminou esse show lá no Teatro do ICBA, ele voltou para o Rio, mas logo depois eu fui para o Rio e ele me chamou para ficar na casa dele, lá no Rio e tudo. E aí, na primeira noite que eu tive lá no Rio, aconteceu um fato assim que quando eu voltei para casa, eu não consegui dormir nessa noite. Geraldinho foi preso na época da ditadura militar, foi torturado, foi preso ele e a mulher. Aí ele foi me contar tudo o que passou, né? Rapaz, foi uma coisa, um relato assim que eu fiquei apavorado. Tudo que ele passou lá, você não acredita. O pessoal ameaçando matar ele, a mulher e tudo. Foi barra pesadíssima. Para ter uma ideia, o relato dele me chocou tanto que nessa noite eu não consegui dormir. Isso aí foi a primeira noite lá na casa de Geraldinho. E aí depois eu voltei para Salvador, ele ficou amizade e tudo, algumas vezes que ele... Aliás, não foi Geraldinho, não, foi Gonzaguinha. Que Gonzaguinha, algumas vezes que ele veio para Salvador, às vezes ele ficava no hotel junto com a banda, depois pensava a banda, e aí ele se mudava lá para casa, ficava mais alguns dias lá em casa. E foi numa dessas, numa excursão, numa apresentação dele aqui em Salvador, que fazia parte de uma excursão. Foi a segunda excursão pelo Nordeste. Aconteceu uma coisa interessante. A gente foi o Nordeste inteiro até Manaus. Quando chegamos em Manaus, Teatro Amazonas, teatro lindo pra caramba, parece que 4 a 5 dias de shows. No primeiro dia eu cheguei com os equipamentos embarcava de avião. Era pequeno os equipamentos na época, embarcava de avião. E daí aconteceram os shows, 3 ou 4 dias de show, não me lembro, lá no Teatro Amazonas. Quando cheguei lá para montar o equipamento, tinha um teclado no fundo do palco. Naquela época tinha uma lei chamada Lei de Reserva de Mercado, que era do regime militar, que era proibido você importar qualquer coisa, porque, segundo eles, era para forçar a fabricar aqui no Brasil. Eu acho que não é assim que para fabricar aqui, você dá incentivos, que é um caminho muito mais correto, eu acho. Isso defasou o Brasil pelo menos 20 anos aí nessa área aí. Bom, aí eu sei que tinha um teclado lá no fundo do palco, porra. Eles disseram, não, esse teclado é do Exército. Eles fizeram uma apresentação e ficou aí. Mas está com defeito. E daí, montei o equipamento todo. Quando a banda chegou a passar o som, o tecladista, quando viu o teclado que estava lá, o cara não acreditou. Rapaz, todo mundo ficava louco, porque na época era proibido importar. Tudo era uma precariedade enorme. Os músicos, nem o instrumento que prestava, eles tinham, porque não podia importar. Alguns que viajavam para fora traziam de contrabando, arranjavam um jeito de entrar e tudo, mas quem não viajava não tinha instrumentos bons. E daí, quando o músico, o tecladista viu, não acreditou, rapaz, eu demais desse está com defeito. Aí, João, pô, será que não conserta? Abre aí, vê se você... Aí abri tudo, olhei... O problema era mais sério do que a gente imaginava, não dava assim, para consertar. Nem instrumento de medição eu tinha, que aí precisava de instrumentos para tentar consertar. Mas, enfim, ficou lá o instrumento. Quando fizemos os shows e tudo, na segunda-feira pela manhã, eu tinha que pegar o equipamento,
levar para o aeroporto, para passar pela alfândega, porque dava entrada na alfândega, tanto na chegada a Manaus, passar pela alfândega, como na saída também. Eu estava com a declaração, dava a saída material. Então, eu levei pela manhã. O nosso voo era tarde, final de tarde. E daí, quando cheguei no teatro pela manhã para poder levar os equipamentos, o pessoal do teatro disse, olha, o comandante do Exército disse que está proibido tirar o equipamento de vocês daqui, tem que falar com ele lá no quartel. Rapaz, quando falou isso, que ele estava em plena ditadura. E Gonzaguinha era um cara muito visado pela ditadura militar. Rapaz, eu fiquei amarelo, fiquei assim, faltou piso. Aí eu pedi o telefone, liguei para o hotel, o Gonzaguinha a gente estava hospedado num hotel pertinho do teatro, e disse, Gonzaguinha disse que está proibido tirar o equipamento aqui, uma ordem do Exército, comandante do Exército. Rapaz, Gonzaguinha, mas como é? É isso mesmo que eu estou lhe falando. Ele disse, eu vou aí agora, venha para cá, porque tem esse problema aí. Rapaz, eu fiquei apavorado, porque Gonzaguinha era muito visado também pela ditadura, era muito visado. Eu acho que ele não foi preso porque os militares tinham muito respeito ao pai dele, o Gonzagão. É a minha dedução, né? Aí, rapaz, eu sei que daí a pouco chega a Gonzaguinha. Aí Gonzaguinha, como é que é? Não, é isso mesmo. O comandante do Exército disse que tem que ir lá para conversar com ele. E onde é que fica? Não, fica aqui a 2 quadras daqui do teatro. Aí descemos as escadarias do Teatro Amazonas e fomos para lá. Rapaz, eu estava sem perna para chegar lá. Eu nunca vi, rapaz, a sensação de insegurança. Você não imagina a minha situação. Agora, Gonzaguinha é um cara corajoso da porra, viu? Mas eu estava de um jeito que eu não tinha perna. Aí chegamos na porta do quartel, tinha 2 guardas lá, e aí eles queremos falar com o comandante fulano de tal. Era um general lá. Quem quer falar? Luiz Gonzaga Júnior. Rapaz, esses minutos que esse cara foi lá dentro e voltou, pareceu 1 hora, assim. Quando chegou assim, me acompanhe. Rapaz, eu não sei como eu consegui chegar. As pernas estavam assim, ó. E daí, porque para a pessoa ser presa naquela época não precisava muita coisa, não. E daí eu sei que, de repente, a porta abriu, aí tinha uma sala grande, assim, uma mesa enorme, estava lá o general sentado lá. Aí entramos, e o general disse para o cara, pode sair, fecha a porta. Aí entramos, aí, rapaz, quando a gente sentou, rapaz, o cara fez a maior festa que era fã de Gonzagão e tudo, e queria conhecer Gonzaguinha. Queria conhecer Gonzaguinha, tinha vários discos de Gonzagão. Eu acho que o cara trouxe de casa, já brecou isso aí, porque queria ter contato com Gonzaguinha, queria que ele autografasse os vários discos de Gonzagão e tudo. Enfim, fez uma festa da zorra lá, rapaz. E aí eu sei que Gonzaguinha foi autografou os discos todos e tudo. E aí pronto, fomos embora. Maravilha, que história. São os sustos que a gente toma aí. Uma das tantas histórias, né, que o senhor tem. Aí você perguntou aos artistas, e tanta gente que eu trabalhei aí que... Gil, Caetano, Ivete Sangalo. Tudo esse pessoal todo aí. Eu só não trabalhei, por incrível que pareça, com Roberto Carlos. Acho que foi o único grande artista brasileiro que eu não trabalhei, porque Roberto era o seguinte, o Pinduca, que... Pinduca, o nome de um cara lá de São Paulo, ele fabricava amplificadores e tudo, e tinha uma empresa de sonorização, que eu até esqueci o nome da empresa dele lá. Era Pinduca e Genivaldo. Eram 2 sócios. O Genivaldo trabalhava com o Roberto Carlos. E aí eles forneciam os equipamentos para Roberto Carlos. Depois o Pinduca morreu, e que era um engenheiro mesmo, o cara que desenvolvia mesa de som, a caixa de som e tudo, e ficou o Genival, que era o cara meio comercial, não entendia. E aí terminou se desfazendo da empresa, e aí o Roberto trabalhava sempre com eles. Quando foi desfeita a empresa, aí, resultado, o Roberto Carlos passou a trabalhar com o Gabi Som. Hoje trabalha o Gabi, que é a maior empresa de áudio do Brasil atualmente. Aliás, deve ser a 2ª maior empresa de áudio do mundo.
é a Gabi, que fica lá em São Paulo, que faz esses grandes festivais e tudo. Trabalha muito para a Globo. E o Pinduca, e o Genival, que era um técnico lá, que naturalmente mixava os shows, passou a ser um técnico de Roberto Carlos, que mixava, porque ele já fornecia os equipamentos, eles mixavam e continuou. Mas depois, quando passou a usar o equipamento de Gabi, o Pinduca subiu de cargo e hoje é um assessor muito importante do Roberto Carlos e tudo. E aí, então, é isso. Então, Roberto Carlos foi um dos grandes artistas, talvez o único que eu não trabalhei, mas o restante, essa turma toda aí, viajei muito aí pelo Brasil afora e tudo, enfim. Na verdade, teve um período na minha vida que eu morava em hotel e avião. E para celebrar essa história de muitos anos de trabalho, sucesso, o senhor foi responsável por não apenas profissionalizar o mercado daqui de Salvador, né, mas também a música baiana como um todo, né? Deu um outro patamar para a nossa música, para a nossa história. E para celebrar esse momento da gente aqui, Camila tem uma homenagem para o senhor, oficialmente. Uma homenagem do Backstage Lab, representando todos os profissionais técnicos da produção cultural da Bahia, pelo legado que o senhor deixou e deixa para a gente. Então, uma homenagem ao João Américo Bezerra, mestre de excelência. Seu trabalho é fundação para o sucesso e o futuro de nosso setor. Obrigado por seu olhar visionário e sua dedicação. Obrigada por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para receber essa homenagem e para compartilhar com a gente tantas histórias. Pena que a gente não tem mais tempo, porque tinha bastante assunto ainda. Então é isso, gente. Com essa homenagem justa e merecida para o senhor João Américo, a gente encerra a nossa programação de hoje. Amanhã, a gente começa às 9h da manhã. Então, reforçando o convite que a Camila fez, venham, cheguem cedo, participem dessa programação que foi feita durante muito tempo, com muito carinho por Camila e pelo pessoal da Joy. Pela equipe. E pelo pessoal da Joy. Então, por favor, participem amanhã. E obrigada pela participação de todo mundo. Jéssica, Ana GB, por favor, seu João. Eu queria fazer só um parênteses. Eu até deixei uma música ali que era para ter soltado em algum momento aí, mas as conversas descambou e tudo. Para vocês terem uma ideia como é que andam as coisas. Uns dias atrás teve Renato Simões, que é uma pessoa muito conhecida aqui na Bahia, pai de Acosta Simões e tudo, enfim. Ele foi para um evento aí de um amigo dele, e aí lá eu sei que ele escreveu um textozinho e leu lá na hora o texto. E aí daí esse cara, para vocês verem como é que são as coisas, esse cara, ele não é músico, não é letrista, não é nada, e, enfim, o cara usou a inteligência artificial e fez uma música, para vocês verem como é que andam as coisas, né? Então, uma música feita por inteligência artificial, totalmente. A letra, aproveitou uma letra lá de Renato Simões, que fez assim, e aí criou a música. Eu queria mostrar para vocês, foi feita totalmente artificialmente, é tudo artificial. Aí foi inteligência artificial. E aí as pessoas hoje em dia têm medo da inteligência artificial, mas a gente vai se acostumar a isso e depois as pessoas, isso vai tornar-se em benefício de todo mundo. Isso vem sempre para somar, as tecnologias vêm para somar. A gente não precisa ter medo da tecnologia, que ela vem sempre para somar. Então eu queria que você tocasse aí a música para vocês entenderem aí. Abel, meu amigo querido, na vida encontramos com tanta gente, convivemos com muita gente, nos damos com um monte de gente, mas tem gente que é gente e que é diferente, uma marca de gente que marca a gente, que nos diz de fato o que é ser gente. Gente que vibra, gente que sente a dor que é do outro, como fora na gente. Gente que pensa e se faz presente no momento difícil, no momento contente. Gente que vai
desiste da frente, que sempre persiste e não fala somente. Gente que faz e é eficiente, que não abre da luta, não foge nem mente, e que sobretudo é gente decente, que ri, que chora e que fala o que sente, que esquece de si pra ajudar toda a gente, que é responsável e visa somente bem-estar, bem-querer, bem-saber, paz na mente. E eu posso dizer que encontrei dessa gente em você, que agrega, que sofre, que sente por todos que o cercam e dos que pressente, pois o que traz na alma é pura semente do que o ser precisa para ser tão somente o esteio. Pois é, acredito, isso aí foi feito inteligência artificial. O cara não é músico, não é nada, e a música aí. Impressionante. Queria agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe do Backstage Lab, e agradecer as palmas de vocês, agradecer a Ana, a Jéssica, seu João, a Laisa, mas queria pedir palmas hoje para a equipe técnica da gente, por favor, porque é por isso que a gente está aqui, para valorizar esses profissionais, para valorizar todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente tem um coffee break aqui agora, para poder todo mundo interagir, conversar, e espero todo mundo aqui amanhã.